E aí, galerinha das redes sociais, eu sou Benedito Serafim e está começando mais um Malhando Cérebro Gel, o seu encontro semanal de resoluções de questões. Solta a vinheta! E aí, galerinha? Bem, nesse Malhando Cérebro Gel, a gente vai discutir duas questões bem simples sobre o tema demografia. É bom demais, Júnior! Questão 1, na tela aí pra gente ler junto. Leia com atenção a notícia que se segue. França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros, cerca de R$ 2.050 por mês durante um ano, a famílias que decidiram ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Villepin, eu acho que se lê mais ou menos assim, né? Foi em São Paulo, 23 de setembro de 2005, tá? Vejam o ano, inclusive, que é 2005, tá? A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada. Então, fera, é uma questão que ele quer que você, ao ler enunciado, você configure diretamente por que foi feito essa proposta governamental de se pagar dinheiro, tá, para se ter mais filho. Então, ele quer saber o porquê disso, tá? Vamos analisar alternativa por alternativa, fera. Letra A. A política anti-imigração xenófoba e de purificação racial adotada pela França nas últimas décadas. Fera, então, isso até é meio que engraçado, porque a gente não pode negar que, inclusive na atualidade, há um crescimento da onda da xenofobia, não só na França quanto no Reino Unido, tá? Mas a xenofobia não está ligada, como ele fala na alternativa, à questão de purificação racial, tá? Tanto na França quanto no Reino Unido está ligada à questão de empregos, tá? A questão jovem, tá? E outra, lá no texto, lá em cima, não tem nada que fala sobre purificação racial ou xenofobia. Ele está falando que o governo vai dar dinheiro para as mulheres engravidarem, apenas, tá? Letra B. Ele fala o seguinte: as elevadas taxas de natalidade verificadas no país e em toda a Europa. Então, fera, aí basta você apenas pensar: se eu tivesse uma elevada taxa de natalidade, por que o governo estaria pagando para as famílias terem mais filhos? Tá? Tem algo de errado. Se as mães já estão tendo bastante filhos, se eu tenho uma elevada taxa de natalidade, o governo vai estar pagando para se ter mais filhos. Letra C. A sobrecarga do sistema da Previdência Social francês, em que um número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Então, fera, essa letra aí, você para e observa que, quando ele fala da sobrecarga do sistema previdenciário francês, que é exatamente como parece um pouco a brasileira, né? Onde o sistema previdenciário, os jovens de hoje bancam os velhos de hoje. Tá? Os jovens de amanhã bancam os velhos de amanhã. É bem simples. Hoje, se você é um jovem e está entrando no mercado de trabalho, a sua previdência vai pagar os idosos que já estão. E quando você for idoso, os jovens dessa época vão bancar a sua aposentadoria. E aí é bem simples, tá? Se hoje eu tenho poucos filhos, tá? Quer dizer que no futuro eu vou ter poucos adultos. Logo, se eu tenho poucos adultos, eu não consigo bancar meus idosos. Então, repare que, se eu tenho esse problema de ter hoje poucos filhos e que isso vai prejudicar a minha previdência, é uma lógica do governo pagar para as famílias terem mais filhos. Porque se as famílias começam a aumentar a sua taxa de natalidade e começam a aumentar a quantidade de filhos, tá? Ou seja, eu vou ter no futuro um aumento da PEA, população economicamente ativa, tá? Então a taxa de natalidade hoje, em crescente, tá? Vai me significar uma crescente também na minha PEA no futuro, tá? E aí, com a população economicamente ativa crescendo, o dinheiro vai entrar mais nos cofres públicos e eu vou conseguir bancar os idosos, que são PI, população inativa. Então a alternativa tem super razão. Mas vamos ler o restante. Não vai marcar logo não, tá? Lembre-se que o fera daqui do canal Geografia OIES, ele só marca quando ele tem certeza, tá? Vamos à próxima alternativa. Letra D. A aproximação do governo francês com ideias da Igreja Católica, que proíbe o uso de métodos contraceptivos não naturais. Então, galera, primeiro, você não tem aí na atualidade, nem em 2005, nem hoje,
algo que fale que a igreja se aproximou bastante do governo francês. Letra E. A ideia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente ligado ao tamanho de sua população. Então, fera, essa é uma ideia que não se encaixa mais nos dias atuais. Cada vez é mais comprovado com a tecnologia, por exemplo, de guerra, tá? Que eu preciso de uma mão de obra especializada. Ou seja, para um país hoje ter um poderio forte, ele não precisa ter uma população, não. Ele precisa ter uma alta tecnologia. É mesmo, é? Então a alternativa correta só poderia ser a letra C. A sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Lembrando, não só a França, como vários países europeus estão ficando idosos, cada vez mais idosos. Então precisa aumentar agora a sua taxa de natalidade, porque senão no futuro vai ter problemas econômicos na previdência muito graves, tá? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre! Ajuda o maluco, tá doente! Questão 2, bota na tela aí pra gente ler junto. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Aí embaixo eu tenho de um lado a coluna de períodos e do outro lado eu tenho a questão da taxa anual de média de crescimento natural por porcentagem. Você repara que para 1920 a 40, eu tenho aí de 1,90% de crescimento. De 40 a 50, 2,40% de crescimento. Então houve um crescimento bem rápido aí dos anos 40 para os anos 50, tá? De 50 para 60, eu tenho 2,99, tá? Por cento de crescimento. Então o crescimento ele continua. De 60 para 70, eu tenho 2,89. Então você repara que já deu uma decrescida, tá? Também dos anos 60 para os anos 70, essa década deu uma decrescida. Lembrando, tá, fera, uma dicasinha rápida. Por quê, Bené? Porque o país aí começa a se urbanizar, tá? E lembrando que essa urbanização vai atrair várias coisas como educação, melhores condições de saúde pública, inclusive anticoncepcionais, tá? Mas vamos continuando. Dos anos 70 aos anos 80, mais uma vez caio, de 2,39% para 2,48% de crescimento. De 80 para 91, eu caio mais ainda para 1,93% de crescimento. E de 91 para 2000, eu caio para 1,64% de crescimento. Então, repare que eu tenho um ápice aí crescendo, tá, fera? Até os anos 60. Dos anos 60, eu começo a decrescer esse aumento populacional brasileiro, tá? Então, vamos lá. Analisando os dados, podemos catalisar o período entre letra A, 1920 a 1960, como de crescimento de planejamento familiar. Então, repare, falando lá a tabela lá em cima, você para os anos 20 aos anos 60, eu tive um crescimento absurdo. Esse crescimento absurdo, eu posso dizer que houve um planejamento familiar. Pelo contrário, quando eu tenho um planejamento familiar, geralmente se decresce a população. Tá? As famílias começam a ter menos filhos, porque eu começo a planejar. Se eu estou no momento de crescimento, é porque a população estava tendo filhos, né, se reproduzindo. Então, eu não tenho, de fato, aí um planejamento familiar, não. Tá? Letra B. 1950 a 1970, com uma nítida explosão demográfica. Opa, segura aí. Tá? De fato, de 50 para 70, eu tenho uma explosão demográfica grande em nosso país. Segura. Tá? Letra C, de 60 a 80, com o decréscimo da taxa de fertilidade, tá? Ele pega aí 60, ó, fera, de 2,99 para 80 para 2,48. Lembrando que a taxa de fertilidade, ela tem a ver com esse crescimento populacional, tem a ver com o crescimento natural, tá? Mas não é o fator primordial. Tá? Então, quando eu falo aí, um decréscimo na taxa de fertilidade, de fato, eu tenho uma diminuição do crescimento natural, mas não quer dizer que eu tenho uma diminuição na taxa de fertilidade, já que a taxa de fertilidade está ligada à quantidade de mulheres que podem ter filhos, tá? E essa não diminuiu, beleza? Letra D. 1970 a 1990, como um decréscimo na densidade demográfica. Outra alternativa aí que vai utilizar você para tentar confundir sua cabeça. Densidade demográfica também não está ligada diretamente a crescimento natural, tá? A densidade demográfica está ligada à ocupação territorial, tá? A ocupação da população por todo o território. Então, o crescimento natural não é o único fator que faz aumentar ou diminuir a densidade demográfica. Às vezes, eu posso diminuir o crescimento populacional e aumentar a densidade demográfica, como o inverso. Às vezes, eu posso aumentar o crescimento natural e diminuir a densidade demográfica,
tá? Repare, por exemplo, que no Brasil isso aconteceu. Eu aumentei o crescimento natural, tá? Mas diminuí a densidade demográfica. Porque quando teve esse processo de urbanização brasileiro, a população se aglutinou das metrópoles nas capitais, nos grandes centros urbanos, tá? Então, ó, uma coisa não está ligada à outra. Letra E. 1980 a 2000 como de estabilização do crescimento demográfico. Fera, tá? 1980 a 2000, eu tenho um decréscimo aí, eu não tenho uma estabilidade. Estabilidade é quando o número continua o mesmo, a porcentagem continua o mesmo. E não, tá? Eu tive um decréscimo. Então, a única alternativa possível é a alternativa B. De fato, dos anos 50 aos anos 70, houve sim uma explosão demográfica no Brasil, de acordo com essa tabela, tá? Fera, espero que você tenha gostado desses dois exercíciozinhos rapidinhos para poder a gente malhar o nosso cérebro. Bem, então é isso, curte aqui, compartilha, manda para os amigos, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, até porque conhecimento nunca é demais e exercício bom é exercício do cérebro, porque viva o crescimento natural da intelectualidade, tá? É isso, fera, até o próximo vídeo, oh yes!